Oi, pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e o vídeo de hoje é sobre a nossa primeira leitura de Shakespeare, que está aparecendo aqui, ó. A gente segue aqui as obras que têm as peças, né, desse box, que são divididas entre tragédia, comédia e peças históricas. E a gente vai começar com talvez não, né? Eu acredito que seja a obra mais famosa de Romeu e Julieta, que é a tragédia Romeu e Julieta. Olha que lindo, está dando para ver direito, que é esta capa. Eu tenho essa edição da Penguin, porque eu gosto muito dos textos de apoio, e foi uma leitura muito gostosa. Eu vou comentar com vocês dos textos de apoio que tem nessas edições. Então, sempre que eu tiver um livro da Penguin, eu vou ler por ele e também, né, dar uma olhada na edição do box. Esse daqui é o que contém Romeu e Julieta, que é o box das tragédias, e aí a gente lê um pouco aqui e um pouco lá, para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, comentando, então, primeiro a história, depois a gente vê aí o que os textos de apoio me ajudaram a entender melhor sobre essa peça, que é muito antiga, né? Shakespeare aí é de 1564, foi quando ele nasceu, e é um dramaturgo inglês muito famoso. Eu acredito que as obras dele sejam aí algumas das mais famosas do mundo. Ele está em listas de livros mais vendidos, histórias mais conhecidas, adaptações, gente, o que tem de adaptação das histórias de Shakespeare, principalmente de Romeu e Julieta. Então a gente vai comentar agora um pouco sobre o que é essa história, com spoilers, tá, gente? Porque eu acho que todo mundo conhece, né? Então a gente pode falar aí mais à vontade e depois a gente comenta sobre as impressões, como que foi e aí as conteúdo dos textos complementares dessas edições para a gente fazer aí um aprofundado maior. Lembrando que eu sou leiga no assunto, a minha primeira peça que eu estou lendo de Shakespeare. Então, se eu falar alguma coisa errada ou se vocês quiserem contribuir, souberem mais, comentem aí. Deixem também as opiniões de vocês sobre o livro, o que vocês acham das adaptações. Vamos fazer aí dos comentários um misto de discussões aí sobre essa obra, para a gente sempre agregar mais conteúdo aqui para o vídeo, tá bom? Essa história é dada como romance em muitos lugares, e não, gente, é uma tragédia. E até mais pra frente a gente comenta melhor sobre isso, mas Shakespeare traz aqui uma tragédia com muitos toques de comédia, como nunca tinha sido feito antes. A gente tem a história de duas famílias que são muito inimigas em Verona, na Itália, os Montecchio, que é a família do Romeu, e os Capuletos, que é a família da Julieta. Eles são ali grandes inimigos. E a história começa de uma forma bem engraçada, não com personagens principais, mas com secundários. A história começa com os criados ali de cada uma dessas casas se esbarrando na rua e discutindo, né, quem é o melhor patrão, levantando essa rixa aí que eles têm um contra o outro. E aí é um ponto em que a gente vê quão forte é essa briga, que até mesmo os criados da casa, eles se envolvem na briga dos patrões, então ali é uma rixa muito forte. No desenrolar dessa briga, o príncipe aparece e ele aparta todo mundo ali, tipo, parem com isso, vocês estão... Porque começa com os criados e depois chega os patrões. E aí o príncipe ordena que quem levantasse a espada mais uma vez ia ser morto, né? Ia ter pena de morte ali, ia ter um problema. Então ele ordena que a briga acabe. E aí é muito engraçado, porque eles ficam meio muxoxos, assim, sabe? Os Capuletos, Montecchio saem. O pessoal da Julieta aparece mais do que o pessoal do Romeu ao longo da peça. A gente vê muito mais falas do pai da Julieta do que o pai do Romeu. E aí eles comentam lá assim que tá, talvez, né, seja a hora dessa rixa acabar. Mas nada muito, tipo, completo ali, assim. Só fica, tá bom, então. A gente recebeu a mesma pena, ninguém mais pode brigar, tudo bem. A primeira cena em que o Romeu aparece, logo depois aí dessa briga, da intervenção do príncipe, os pais dele estavam comentando com o Benvolio, acho que é isso. Tô olhando aqui para ver se eu vejo o nome do cara. E
que Romeu assim tá muito cabisbaixo, tá muito deprimido, e aí esse amigo comenta mesmo que Romeu tá ali de coração partido. Então Romeu começa a história de coração partido, apaixonado por outra moça, que vem a ser prima da Julieta, que é a Rosalinda. E essa moça, eu não entendo direito se ela só não quer o Romeu ou se ela é meio que da igreja, vai ser freira, alguma coisa assim, porque ele fala ali que ela abre mão dos prazeres da vida, algo nesse tipo assim. E aí Romeu tá ali muito cabisbaixo, muito triste, e esse amigo que é primo dele começa a tentar animar ele ali, falar: "Não, vamos fazer alguma coisa, que a dor do amor se cura com um novo amor, vamos para algum lugar, vamos para alguma festa". E ele: "Não, a mais linda de todas é a minha amada". Assim, bem dramático mesmo assim, sofrendo ali pelo que ele não pode ter. E aí que tá a graça, né? A peça se passa numa passagem de tempo bem curta, e Romeu começa assim com essa paixão tão grande por essa moça, e mal sabe ele, né? Mal sabe o leitor, que de repente ele já vai se apaixonar por outra moça. A gente até se confunde um pouco durante a leitura. Você fica assim, aquela moça que ele estava falando já era a Julieta, mas não, é essa Rosalinda, e a Julieta vem a conhecê-lo só daqui pra frente, né? Aí acontece uma coisa muito inesperada. O Conde Paris, ele pediu a mão da Julieta pro pai dela. E o pai dela fica meio assim: ah, ela é muito nova, ela nem tem 14 anos ainda. Daqui 2 verões a gente conversa sobre isso. Mas você pode cortejá-la. Vou dar uma festa e você vem nessa festa para conhecer a Julieta. E aí ele pede que os criados convidem as pessoas, né? Façam os convites ali para, não sei, a nata ali da sociedade. Dá para perceber assim que são duas famílias muito ricas. E aí ele pede para o criado fazer esses convites. O criado não consegue ler o papel, não se fala se ele não sabe ler ou se é a letra que está difícil. E ele pede ajuda para dois rapazes que estão passando na rua, que é o primo e o Romeu, o primo dele, né, e ele. E aí eles acabam recebendo um convite ali, um convite bem interessante. Se você não for dos Vils Montecchios, pode vir na festa do meu patrão. Eles são, mas eles vão mesmo assim, porque eles querem ali uma diversão. E aí a ideia do primo do Romeu é que Benvolio, um negócio assim, o nome do primo do Romeu, que ele conheça novas moças, que ele se encante por algum rosto novo. Então ali que ele tire a Rosalinda da cabeça. E o Romeu vai na festa porque a Rosalinda vai estar lá. Então ele vai para vê-la. E o mais engraçado é que depois, a hora que chega nessa festa, Romeu esquece da Rosalinda, não se fala mais nela, e ele só tem olhos para a bela dama que está dançando ali, acho que ela está dançando com o pai, não sei. E ele se encanta pela Julieta, se apaixona à primeira vista, sem nem falar com ela. E aí, né, tem aquela parte do romance, ele vai até a janela dela, conversa com ela, sobe, dá uns beijinhos nela, tudo. E a gente entende ali que é mútuo, a Julieta também se apaixona à primeira vista, e é bem rápido e ardente, assim, não de cenas pesadas, mas assim, daquela atmosfera ali de atração, de paixão entre os dois, e eles se encantam muito, muito um pelo outro, e fica combinado que no dia seguinte o Romeu vai mandar um recado ali pra Julieta para eles se encontrarem de novo. O que acontece é que não tem muito o que fazer. Eles são inimigos, tudo, eles estão muito apaixonados, às vezes o sentimento está muito forte. Quando a ama da Julieta é quem vai ali atrás do Romeu para pegar esse recado e saber o que fazer, e aí o Romeu fala para Julieta ir para a igreja para ver ele. E ela vai. E daí lá na igreja eles combinam de casar. Eu não lembro agora se eles vão já para casar ou se eles voltam e casam depois. Acho que eles já vão para casar. E aí o padre, o Frei Lourenço, casa eles em segredo. A Julieta volta para casa dela, o Romeu vai voltar para dele. Depois, ali à noite, eles vão se encontrar para consumar o casamento e tudo e ver o que eles fazem, se eles fogem, se eles ficam, como que vai ser ali a questão dos dois. Porém, né, a gente nunca espera, mas acontece aí uma tragédia já no meio do caminho ali. Romeu volta para casa dele e no caminho ele encontra o primo dele, primo não, né, um grande amigo dele, que é primo do príncipe, o Mercúrio, brigando com o Teobaldo. Teobaldo é um personagem ridículo, ai que ódio desse menino. Ele é sobrinho do pai da Julieta, então ele é primo da Julieta, e ele tem muita raiva dos Montecchio. A gente vê até na festa, quando percebe-se que o Romeu é Montecchio, o Capuleto, tá, o pai,
ele fica, não, vamos ficar em paz, deixa o menino se divertir, deixa ele participar da festa. Ele lembra ali das palavras do príncipe, né, para que eles fossem, né, apaziguar aquela briga. Então ele fica mais tranquilo e a gente percebe que talvez se a história seguisse um caminho diferente, eles poderiam ter acabado com a rixa e com a briga deles. Mas o Teobaldo não, o Teobaldo tem muita raiva, ele não perdoa, assim, tipo, não é perdoar, né? Ele não esquece ali a briga. E aí ele briga com o Mercúrio na rua e ele acaba matando o Mercúrio. E aí ele foge, vai embora. E aí a hora que o Romeu chega, o Mercúrio tá morto, ali junto com o primo do Romeu, o Benvolio. E Romeu fica muito indignado, porque eles são muito, muito, muito amigos. E o Mercúrio, ele tem todo ali um processo de personagem ser um pouco mais comediante, de ser um pouco mais impulsivo ali tudo. E é uma pessoa que é dada como muito querida pelo Romeu. E Teobaldo volta e começa a brigar com o Romeu. E o Romeu mata o Teobaldo. Acho que ali é uma questão assim pra gente ver bem da personalidade do Teobaldo. Ele matou o cara primeiro e ele volta para se vangloriar sobre isso e aí ele acaba entrando nessa briga com o Romeu e ele mata o Romeu. O Romeu mata ele, né, no caso. Talvez se ele não tivesse voltado, a nossa história ainda teria uma situação, né, um final bem diferente, mas ele volta e mata o Romeu. O, o Romeu mata ele. Olha que confusão. E aí que o casamento nem foi consumado ainda, Julieta nem viu o marido dela e já se espalha pela cidade, né, a história ali, o que aconteceu, toda aquela briga. E o príncipe chega e vai dar ali o veredito dele, né, o julgamento. Como Mercúrio, eu imagino que seja porque Mercúrio era primo dele também, ele fala ali na peça que o sangue dele que verteu, ele não condena o Romeu, mas ele exila ele. Então o Romeu tem que sair de Verona. E o Romeu fica desesperado, porque Julieta está em Verona e ele tem que sair, então para ele é como a morte mesmo. E aí que nós temos uma cena bem inusitada, que o Romeu ele foge para ver a Julieta, né? Ele se na noite assim, ele vai até o quarto da Julieta para vê-la. Ela já sabe o que aconteceu. E todo mundo acha que Julieta tá chorando pelo Teobaldo que morreu, que ela tá com raiva do Romeu, ela até comenta sobre isso para dar uma disfarçada. E na verdade ela tá assim muito, muito triste por ele ter sido exilado, extremamente preocupada em como vai ficar o futuro, né, dela com o marido ali, que ele nem casaram, nem aproveitaram nada ainda, e ele já não pode ficar com ela em Verona, ele vai ter que ir embora. E aí Romeu vem, eles consumam um casamento e tudo, e no dia seguinte, quando o sol nasce, ele tem que ir embora, porque ele precisa se esconder. Se ele for pego em Verona, aí sim ele vai ser morto. Aí, que tem assim, uma questão bem engraçada. Lembra no começo, o pai da Julieta, o Capuleto Mor, comentou que ela era muito nova, que precisavam de 2 verões para que ela pudesse casar. Nessa parte, ele também comenta ali com o Conde de Paris, meio que assim, olha, vamos esperar um pouco, mas é certeza que ela vai casar com você, porque o que eu mandar ela vai fazer. De repente, tomado ali pela dor do luto de perder o sobrinho querido, ele diz que não, não precisa mais esperar 2 verões, vamos esperar 2 dias. Casam-se na quinta-feira. Então, do nada, ele resolve que a Julieta já não é tão jovem assim para casar e que ela pode casar ali naquela semana. Não sei o que passa na cabeça desse homem, se ele fica meio tocado ali pela morte prematura do primo, ele imagina que a Julieta também possa morrer e tudo, então vamos casar logo, porque pelo menos não sei o que ele pensa. E a Julieta fica muito rebelde, ela briga com o pai, porque ela já é casada, mas ela não pode falar sobre isso. E ela não quer casar com aquele conde, que é dito, eu fiquei imaginando se ele fosse mais velho, alguma coisa assim. Mas ele é dito ali dentro da peça como um jovem e próspero conde. Então eu imagino que seja ali mais ou menos uma idade ok. E aí, o pai dela fica muito bravo, ele rechaça ela, ele faz uma cena também, um escândalo, e depois ela pensa melhor. E aí ela imagina que ela precisa da ajuda ali do padre, que é o Frei Lourenço ali, esse padre, ele é uma peça também importante na história. Ele articula muitas coisas entre a Julieta e o Romeu, faz planos mirabolantes, e ela vai até ele. Ela pede para o pai para se confessar, pedir perdão por ter brigado e desobedecido ele, vai até o Frei, e aí, vendo a situação e o enrosco que ele se meteu, que ele já casou a Julieta, e talvez ele vai ter que casar ela de novo. Então, nossa, que pecado, né? Que crime que seria. Então, ele oferece a Julieta uma saída. Ele dá um remédio para ela,
que é como se fosse um veneno, que vai fazer com que ela pareça morta por 48 horas e depois ela retorna à vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Então a ideia é que ela finja de morta, ele pega, cuida dela até que acabe o efeito do remédio, chama o Romeu e o Romeu leva ela embora. Parece a ideia perfeita, né? Mas para isso ele tem que avisar o Romeu. Então ele pede para o ajudante dele, o Frei João, eu acho que é Frei João, ir até onde está o Romeu, levar esse bilhete, né, avisando ele sobre o plano e avisando ele para vir buscar a Julieta. Mas ele não pode chegar até lá porque está tendo uma epidemia no lugar que ele passa. Ele fica meio de quarentena, sabe? Alguma coisa assim. Ele não consegue chegar até o Romeu. Onde o Romeu tá, ele tem um criado, que é o Baltazar. E esse criado, ele foi em Verona e ele volta para falar com o Romeu para avisar ele da morte da Julieta, antes que o cara lá do Frei pudesse levar o bilhete para ele. E é aí que tudo desanda. Quando ele descobre que a Julieta tá morta, ele não sabe que é um plano. E, gente, eu não sabia que era assim a história nesses quesitos, assim, nesses detalhes. Achei muito, muito incrível. Então, é aquele clichê já, assim, da troca de informações, da bagunça ali, da confusão. E ele acaba planejando a própria morte para se juntar a ela no paraíso, ou, né, para onde que fosse. Ele pega e leva um veneno com ele e vai até onde Julieta está, porque ele quer morrer no mesmo lugar em que ela tá. Escutaram um barulhinho, gente? A minha cachorra tá tossindo. Aí, ou é soluço? Ela tem muito soluço quando ela dorme. É um filhotinho. Gente, é muito fofo. Tadinho, atrapalha o soninho dela. Então, voltando aqui, Romeu vai até ali a cripta onde está a Julieta, morta. E quando ele chega lá, ele também não vê o Frei Lourenço. Ele entra direto lá. Quem tá lá? O Conde Pares. E eles começam a lutar. Ele mata o Conde e ele chega até junto da Julieta, toma o seu veneno, morre também. Antes que o Frei chegue, não, o Frei chega, vê aquela situação toda, tenta levar a Julieta para longe dali, ela não vai. Ele sai e ele saindo, ela se mata com a espada do Romeu, a adaga do Romeu, alguma coisa assim. Porque não sobrou veneno para ela, então ela usa ali uma faca, uma adaga, não sei, que o Romeu tem para que ela, né, consiga também morrer. E aí chega a família, porque vira um alvoroço, tudo, e o Frei Lourenço acaba confessando, né, tudo aquilo que aconteceu. Eles ficam extremamente mortificados. A mãe do Romeu já tinha morrido, né, de terror assim do filho ter sido exilado, ela não aguentou, ela morreu. Não sei se ela se matou, se ela morre assim de alguma coisa. E aí fica ali os pais da Julieta sozinhos, o pai do Romeu sozinho, e eles acabam fazendo as pazes e um oferece para o outro uma estátua de ouro, né? Cada um vai fazer a do filho do outro, para que ficasse assim imortalizado ali o que aconteceu, né? Tudo aquilo, uma homenagem póstuma para os seus filhos, e é assim que a guerra entre as duas famílias termina. É bem resumida a história, porque é claro, né? Tem muitos aí pormenores dentro de tudo isso. Eu achei incrível, porque mesmo nas adaptações que eu já tinha assistido, ou então, há muito tempo atrás, eu assisti aquela adaptação bem famosa que é o Leonardo DiCaprio que faz o Romeu. E mesmo em tudo isso, a gente não entende certinho ali como que é a história. E lendo a peça na íntegra, né, pedacinho por pedacinho, você entende exatamente como são, né, como que acontece uma cena a outra. E eu achei que talvez fosse ser difícil quando eu parei para pensar que as obras de Shakespeare eram peças de teatro, não eram livros como a gente está acostumado a ler, né? Como eu estou acostumada a ler. Tem muito mais poesia e tem muito. A estrutura do texto também é muito diferente. Mas eu já adianto que é um livro 5 estrelas favoritado, eu gostei demais. Eu consegui ali pegar o ritmo da leitura dessa peça, nesse formato super diferente. Amei a parte depois, assim, do que me remete a poema, né? O que para mim dá essa sensação de poema. Essa história é inspirada em um poema. E aí eu fiquei até pensando se talvez eu não deveria repensar o meu conceito, né, de que eu não gosto de poesia. Não gosto mesmo. E agora eu tô em dúvida se eu não gosto, né?
ou se eu só li coisas que eu não gostei. Então, fica aí no ar se talvez... Ai, gente, até os cachorros concordam que Romeu e Julieta é perfeito. Gostei muito, muito, muito do livro. E já adianto também que, para mim, a tradução da Penguin é maravilhosa. Esse box da Nova Fronteira também é gostoso de ler, mas não é assim tão fácil de entender quanto aqui. Lendo nessa edição aqui da Penguin, eu tenho a sensação de que eu estou lendo um texto clássico, que eu estou lendo na forma assim de falar clássica, mesmo que eles falam, tipo, lendo um texto difícil, mas de fácil compreensão, adaptado para que, né, dentro da língua portuguesa, da melhor forma possível para manter a ideia do livro e ao mesmo tempo a gente entender, né, bem melhor essa história. Aqui no livro tem notas da tradução, só que eu não vou falar sobre essa parte porque eu achei muito difícil. Eu li, entendi o que a autora quis dizer, a tradutora quis dizer, mas eu acho difícil de explicar aqui para vocês. Então, vou comentar só assim, que eu gostei dessa tradução, para mim é a melhor entre as duas, né, da Nova Fronteira e da Penguin, mas existem muitas outras. Esse texto é em domínio público, é muito fácil de achar, e toda editora parece que tem uma edição de Romeu e Julieta. Então é muito fácil de encontrar. Eu sei que tem da Martin Claret, tem aí de Antofágica, um monte de gente tem. E eu recomendo Penguin porque é o que eu li, mas com certeza tem outros que também são muito bons. Falei, não sei se vocês entenderam, né? Mas é isso aí. Agora a gente vai comentar algumas curiosidades que eu encontrei na introdução, que são esses textos de apoio, ou então nas notas também de rodapé, que são esses textos de apoio, que é aquilo que para mim é a cereja do bolo para esses livros da Penguin. Tem também na Nova Fronteira, mas bem menos. E aí a gente vai comentar isso para aprofundar um pouco mais a nossa experiência com Romeu e Julieta. Aqui, né, a introdução é escrita, deixa eu achar aqui o nome, para a gente dar os créditos. A escrita por Adrian Paul, que eu acredito que seja assim que se fale. E aí o que a gente vai comentar agora são tanto a introdução dele, as notas, que também podem ser da tradução. A tradução desse livro é feita pelo José Francisco Botelho. E eles também comentam aqui no final que essas notas de rodapé, elas são traduzidas do original Penguin. Não sei se a Penguin é inglesa ou é americana, não sei. E é do T.J.B. Spencer, da edição de 1967 da Penguin Books. Então, referenciando o que eu vou falar a partir de agora, são dessas três fontes que tem aqui dentro do livro. Ele começa comentando ali na introdução que Romeu e Julieta, ele é um livro muito veloz. Ele é um hino ali à juventude, à paixão. Eu vou ficar olhando um pouco para cá porque eu fiz uma colinha para passar para vocês. E ele tem muita velocidade, tem muito perigo e ao mesmo tempo ele é um aviso. E aí ele comenta nesse texto uma referência ao Memento Mori, acho que é isso, Memento Mori, que é lembre-se da morte. Esse era uma frase muito usada pelos monges católicos para trabalhar ali o processo da aceitação da morte. E eu acho que encaixa muito bem aqui dentro do nosso contexto de Romeu e Julieta. A velocidade dessa história é o que inspira, é o que comove, é o que incita. E é também essa duplicidade, assim, entre ali o amor, a morte, são todos esses elementos que vão trazer esta fama tão grande para Romeu e Julieta de Shakespeare. Tudo isso, né, dentro aí da perspectiva de interpretação desse texto de introdução da Penguin. E é assim essa representação, né, dessa velocidade com que tem a vida e aí a chegada da morte, então essa velocidade com que eles se apaixonam, com que eles vivem o momento ali da paixão e de repente tudo já acaba numa tragédia. Então, acredita-se que seja esse ali o elemento que deu tanta repercussão para essa história que até
não me julguem, mas vamos entender assim, tipo, pegando do começo e até o fim da peça, é uma história até um pouco simples, mas em que o simples ali se transforma em algo mais, por conta ali, talvez, da passagem de tempo muito rápida, da percepção da personalidade ali de cada elemento, né, de cada personagem, como que cada um se como que separados eles são de um jeito e eles juntos, eles formam essa história tão comovente, assim, essa história que é arrebatadora, né? E que a gente está falando sobre ela aí depois de séculos dela ter sido ali escrita, encenada, tudo isso. Vou ler aqui só um trechinho que está separado também nesse texto de introdução, que é o ato 2, a cena 3, é só uma frase, que é: a juventude é matéria que não dura. Isso também remetendo a toda essa questão, a gente vai falar muito sobre essa velocidade da história em si. A juventude, ela é a matéria que não dura, mas essa juventude aniquilada prematuramente, que é como o autor ali do texto da introdução diz, ela é uma matéria que perdura na arte, na memória, nesses monumentos, fazendo uma referência aí com as imagens de ouro lá que os pais do Romeu e da Julieta falam que vão construir em homenagem aos seus filhos mortos. E aí, mais uma vez, né, a história de amor deles é tão rápida, é tão ali acontece numa velocidade tão grande que não tem tempo para outros intempéries que às vezes acontecem em outros romances e que diminuem um pouco a empatia do leitor, do ouvinte ali, daquela pessoa que está assistindo aquela peça ou lendo o livro, que são a questão da fidelidade, né? É tão rápido a história, acontece o casamento, a consumação e a morte tão rápido que não tem tempo da gente sequer relembrar. A gente já até esquece. Depois que eles casam, a gente nem lembra mais que o Romeu começou a história apaixonado por outra mulher. Porque a partir do momento que ele vê a Julieta, ele já não fala mais em ninguém, só nela. E aí traz também essa questão dessa fidelidade tão ali, tão pura, assim, né, do romance dos dois tão forte, que a gente acaba criando mais um laço ainda com esses personagens. E aí, a soma disso tudo, que a gente já comentou, com aquela reciprocidade tão pura, tão grande da Julieta, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, o Romeu chega lá tão cheio de amor, e como que é a recepção da Julieta? É igual, da mesma forma, ela se apaixona à primeira vista do mesmo modo que ele. E a juventude dos dois, que traz essa paixão tão grande, essa força tão grande do que só as pessoas jovens têm ali dentro dessa história, é o que dá ali a ponta final para que seja uma história célebre, assim, uma história extremamente famosa e para a posteridade mesmo, né? Imagina, será que Shakespeare imaginava que ali a peça dele ia ocorrer assim, correr o mundo e correr o tempo muito mais do que ele, né? É muito louco isso, né? Uma pena que essa questão da fama, no caso dos autores de livros, né? Muitos não veem essa popularidade tão grande em vida, né? Se bem que eu acho que Shakespeare, na época dele, ele já era bem famoso, né? Uma outra questão é que eu não entendi exatamente como que é, mas aí eles falam também aqui na introdução que o texto de Shakespeare não é original dele, né? Até na edição da Nova Fronteira fala aí sobre essa questão das cópias e de não serem obras inéditas e ali são adaptadas. Então, o Shakespeare, ele adapta um romance, vou deixar aqui o nome do cara que fez, um romance não, gente, um poema. Vou pôr aqui o nome do autor. Ele adapta esse poema em forma de peça, faz essa adaptação dramaturga, né, dramaturgicamente. E aí ela fica famosa só nas mãos de Shakespeare, mas já tinha esse poema. E esse poema também é uma adaptação de um outro texto. Então, aí, Romeu e Julieta, ele não é inédito nem para o cara de quem o Shakespeare pegou. Ele já era assim, então vem vindo aí, é uma fanfic da fanfic, entendeu? Para a gente falar na linguagem de hoje. Outro ponto muito interessante que o autor aqui da introdução comenta é a questão da conclusão ali na tragédia, e ela traz pra gente duas situações diferentes. Um final, um triste desperdício, ou então uma saída de mestre ali, né? Uma saída triunfal.
tem essas duas, né, dois caminhos que o texto permite a interpretação, como um final, eu imagino essa saída triunfal como um final de romance épico, assim, sabe? Uma coisa mais grandiosa, mas também deixa essa sensação dessa tragédia tão prematura, desse triste desperdício. E aí a gente entra em outra consideração, que naquela época a escolha de marido era específica do pai da família ali, então os pais, tanto para o homem quanto para a mulher, eles faziam os arranjos do que fosse melhor socialmente, economicamente, politicamente, quem nascesse na nobreza ali, era toda a questão ali, né, dos chefes, dos líderes ali, a monarquia que iria decidir como seriam os casamentos e tudo. E aqui a gente tem, antes da Julieta conhecer o Romeu, o pai dela já imaginando ali, é, confabulando com o conde como seria o grande casamento da Julieta. Então ele já tinha um pretendente encaminhado. E eles acabam se escolhendo. Então, Romeu escolhe Julieta, Julieta escolhe Romeu. Ninguém junta eles. Eles se escolhem de livre e espontânea vontade. E esse é um conceito que naquela época não existia. E que talvez também pudesse trazer ali um pouco de estranhamento para o próprio público que estava assistindo. Porque esse conceito, ele vem a ser pensado há um tempo depois, assim, bastante tempo depois. Para quem é leitor de romances históricos, a gente percebe muito isso, né? Esses livros, Julia Quinn, Jane Austen, esses romances históricos, romances de época. Acho que não é romance histórico que fala, né? Romance de época. Acho que é isso. A gente percebe muito isso, né? Dos inúmeros casamentos arranjados, inúmeros acordos, noivos fugindo. Então, toda essa questão bem romanceada, né, nos livros, mas que retrata ali a realidade do que era naquela época, em que ninguém podia escolher um ao outro. Eram os líderes, os chefes de família, os pais, os mais ricos, que faziam os acordos ali. E até é uma questão falada em vários lugares que o romance, o amor, era para os plebeus. Depois começa a questão da burguesia e tudo, e aí casar por amor era uma coisa muito burguesa. Então, a gente tem ainda aí Shakespeare já se adiantando e trazendo um casal que se escolhe, um casal que se ama de verdade. E aí esse conceito para nós, ele é tão normal que a gente nem percebe como que é para essas pessoas, né? Como é essa aceitação dessa história para essas pessoas nesse outro, né, nesse outro tempo, onde essa ideia nem era passada pela cabeça das pessoas, onde ninguém nem questionava muito bem esse conceito do arranjo dos casamentos. É engraçado pensar, né, o quanto a nossa sociedade muda. E ainda tem culturas que são assim, mas agora a maior parte não, né? Cada um escolhe o seu próprio marido, casa-se do jeito que você quiser. E antes não, né? Outros dois pontos que são levantados aqui na introdução são duas temáticas que Shakespeare traz dentro dessa peça que também deixam ela como única. E nunca antes veio uma tragédia com tanta comédia. Então, conforme você lê Shakespeare, você dá risada, você acha as coisas engraçadas, tem um ar cômico gostoso ali, um ar irônico. E isso não existia antes. Tragédia, tragédia, comédia, comédia. E aí a gente também não tinha antes, né, o segundo ponto, uma história com um casal tão jovem. Em algum momento aqui do texto de introdução, não marquei isso, mas eu lembro de ter visto sendo falado que Shakespeare ele traz os personagens do poema do Arthur Brooke, lembrei o nome do autor, ainda mais jovens. Então, eu não me recordo se ele falou sobre a idade do Romeu, mas eu imagino que ele não tinha ali mais que também 16, 17 anos. E aí ele traz esse personagem, a Julieta, né, com 13 anos. Então é uma coisa assim que acredito que seja de propósito para chocar mesmo. E para a gente concluir esse estudo aprofundado sobre. Aprofundado assim, né? Mais ou menos. A gente ainda está no mergulho raso, mas que já dá aí uma noção bem mais interessante da história, né? Já abre um pouco mais esse leque
que o autor queria e de como que foi recebido. É bem interessante em obras históricas a gente ter esse pensamento, né? Outra curiosidade é que Shakespeare já tinha adaptado algumas peças em Verona. A primeira foi as primeiras cenas, né, dos dois cavaleiros de Verona. E em Megera Damada, o Petrúquio, ele também era um cavaleiro de Verona. E aí que grande parte da história de Romeu e Julieta se passa dentro de Verona, menos aquelas cenas em que o Romeu está no exílio, que é na cidade de Mantua. Tirando isso, todo o resto se passa nas ruas de Verona, na casa dos Montecchio, na casa dos Capuleto, depois lá na cripta, onde a... Não sei se é cripta, gente, acho que é isso, né? Ali, o mausoléu, sabe? Onde põe os mortos, aonde a Julieta vai. Outra coisa que o autor, o tradutor, não sei exatamente quem falou, mas aquelas notas de rodapé, ele traz aqui sobre a questão de a rixa dos Montecchio e dos Capuletos nunca ter sido explicada durante a história. Eles já começam brigados e aí vão até o fim assim e a gente não sabe o que aconteceu. Isso se dá para que não tenha uma empatia para algum dos lados. Sem saber o que aconteceu, a gente não pende para lado nenhum. A gente fica ali em cima do muro observando só. A gente não fica assim, eu gostava mais dos Capuleto, eles é quem estavam certos. Não, a gente não sabe o que aconteceu, simplesmente, então a gente não consegue dizer, né, quem que tá errado, quem que tá certo, a gente fica neutro. E aí, uma das últimas coisas que eu achei interessante é quando o Romeu fala que ele irei, mas não para achar outro amor. É uma das partes em que o Romeu comenta com aquele primo dele que ele pode sim ir na festa dos Capuleto, mas ele não vai determinado a conhecer outra pessoa. Ele vai para ver aquele primeiro amor, que é a Rosalinda. E ao chegar na festa, ele vê Julieta e se esquece de tudo. A Julieta, ela também não vai para ver Romeu. Na verdade, ela tá nessa festa para que o Conde Paris veja ela, para que ele conheça ela, que ele possa começar a cortejá-la. Então os dois vão com ali intenções, destinos e coisas que estão planejadas para eles totalmente diferentes. E ao chegar lá é que tudo muda e a gente começa nessa história de amor tão linda. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro, que eu fosse achar a leitura fluida, que eu fosse me envolver tanto com os personagens, já conhecendo a história. E aí eu fiquei bem animada, gostei muito positivamente para os próximos, né? Fiquei bem ansiosa aí para que se essa história já foi tão assim, né? Imagina as outras de Shakespeare que eu não tenho spoilers e que daí vai ser uma surpresa maior ainda. Então, né? Eu já comentei, mas comentando novamente, deixei algumas partes marcadas que Shakespeare, Romeu e Julieta foi 5 estrelas, favoritado. Deixa eu dar uma analisada nos outros livros que eu li esse ano, que eu já li, porque foi pouca coisa que eu li até agora. Acho que esse é o primeiro favorito do ano. Eu amei mesmo. Deixa eu só olhar o que eu marquei aqui, que eu já não lembro mais, para eu mostrar para vocês. A primeira marcação, eu li um pouco aqui e um pouco numa outra edição que tem no Kindle Unlimited, e aí eu acabei nem marcando muito. Mas a primeira marcação é quando o Romeu vê a. Como é que é? Quando o Romeu vê a Julieta pela primeira vez, e aí ele pergunta para um criado: quem é aquela dama que enriquece a mão do cavaleiro como quem dança? E aí o criado fala que não sabe quem é, e aí ele começa a discursar lá, que eles falam sempre assim, tipo, muito grande. E aí ele percebe que é a Julieta. E também é nessa parte que eles percebem que o Romeu é um Montecchio. Aí a próxima parte que eu marquei é quando a Julieta aparece na sacada e o Romeu vai falar para ela. E aí ela tá comentando que as estrelas do céu, como o sol pleno, ofuscam um lampião. No céu, seus olhos brilhariam tão forte entre as esferas, que os pássaros voando sobre a terra cantariam pensando que era dia. Quisera eu ser, naquela mão macia, uma luva roçante a doce face, que a mão repousa.
E aí o Romeu chega e ela fala aquela frase super famosa aqui pra baixo, né? Depois que ele conversa com ela e tudo, ela, ó Romeu, por que tens de ser Romeu? Renuncia a teu pai, nega teu nome, ou então jura me amar para sempre. E hei de dizer, não sou mais Capuleto. E aí eles ficam lá se declarando, essa cena é muito famosa, todo mundo sabe. E depois que eles estão nessas declarações e juras de amor, ela fala para ele uma última coisa, que é não jures nada ou jura por ti mesmo, é o suficiente, pois és o Deus da minha idolatria e isso basta. Gente, é muito grandioso, né? Como eles se apaixonam tão rápido. Aqui é na noite que eles se conheceram e as declarações já estavam aí nesse nível. Quando o Romeu vai falar com o Frei Lourenço, ele fala para ele: Mas amavas Rosalina, a tudo muda. Anota esse provérbio de importância. Damas, temei dos homens a inconstância. E aí o Romeu responde: Mas meu velho amor, eu lembro, você reprovava. Aí ele: O amor não, mas a loucura que mostravas. E aí o Romeu ainda fica ali retrucando o Frei, né? Mas mandaste eu enterrar o que eu sentia. Aí o Frei responde de volta para ele, mas não nessa tumba estranha que recria aquilo que foi nela sepultado. Então o Frei tá meio assim, tipo, poxa, fazia pouco tempo que eu tava tentando te livrar de um amor conturbado e agora você me volta com pior ainda. E aí, no final das contas, o Frei acaba ajudando, né? Ajudando e bagunçando eles lá. Então, essas foram as partes que eu achei muito emocionantes e marquei a hora que eu tava lendo. Eu espero que vocês tenham se divertido e tenham gostado tanto quanto eu gostei de gravar esse vídeo para vocês e que vocês também estejam aí ansiosos pelas próximas leituras. Ao final desse ano, a gente vai ser 12 vezes mais inteligente do que no começo, porque ao longo dessas leituras a gente vai agregar aí muitos conhecimentos novos, eu tenho certeza. E não se esqueçam de comentar aqui se vocês também gostam de Shakespeare, se esse também foi o primeiro livro que vocês leram. Não se esqueçam de se inscrever, curtir esse vídeo e mandar para quem vocês querem que leia aí uma tragédia, um romance tão bonito quanto Romeu e Julieta. Até a próxima, pessoal!